Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Meus irmãos, nesta oportunidade, conforme eu prometi, nós vamos falar sobre o Israel de Deus, ou, por que não dizer, o novo Israel. E eu começo com esta pergunta. Geralmente se diz que a igreja é o novo Israel, ou o Israel de Deus. Será que isto é verdade? Será que é verdade que Deus rejeitou a nação de Israel e, em lugar da nação de Israel, pelo fato de ela ter rejeitado o Messias, Deus agora forma um outro povo chamado a Igreja? Ora, eu quero de já pedir a sua atenção dobrada. Esse é um tema um tanto delicado. Este tema aqui ele tem por base o que se chama a teologia da substituição. O que a teologia da substituição diz? Que o povo de Israel foi rejeitado definitivamente porque rejeitou o Messias, porque não recebeu a Jesus Cristo. Consequentemente, Deus agora se virou para as nações na pessoa de Jesus Cristo, chama agora, desde o Calvário para cá, povos de todas tribos, línguas e nações, incluindo judeus. De forma que o povo de Deus hoje já não é mais a nação de Israel, mas sim outro povo, a saber, a igreja, composta de judeus e gentios. Volto a falar para você, este é um tema delicado. E eu quero que você preste bem atenção em todas as palavras, em todos os versículos que eu vou ler. Ok, meu irmão? Então vamos aqui, eu vou fazer aqui a leitura de um comentário que eu fiz, uma introdução para o nosso vídeo, ok? O tema é o novo Israel. Aí segue. A igreja é o novo Israel? A expressão novo Israel não existe na Bíblia. Foi criada pela Igreja Católica. No entanto, a Bíblia Vulgata, ou versão do padre Mato Soares, em Daniel 9:26 diz: depois das 62 semanas será morto o Cristo e o povo que o há de negar não será mais seu. Esta versão está dizendo que o antigo povo judeu foi substituído pelo novo povo, a igreja. De sorte que hoje a igreja é o novo Israel. Mas sabemos que Jerônimo fez uma tradução tendenciosa em Daniel 9:26-27 para acomodar a teologia da substituição. Vamos desenvolver alguns tópicos em favor da teoria que diz que o povo de Deus nunca foi substituído por outro. Prestou atenção aqui na introdução, né, irmão? Irmãs, então, meu querido, eu vou aqui defender neste vídeo, e aqui, daqui você já fica sabendo. A teoria que eu vou defender é que Deus nunca abandonou o seu povo. Tá bom? Deus nunca abandonou o seu povo. E para isso eu quero ler exatamente, vamos aqui para a leitura, Romanos 7. Romanos capítulo 7. Vamos ver aqui o que diz a Bíblia Sagrada. Romanos capítulo 1 e versículo 7. Eu quero pedir licença a vocês, que começou a chover um pouco aqui, tá bom? Bom, começou a dar uma chuva abençoada, mas vamos completar aqui o nosso raciocínio. Romanos capítulo 11. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Vou mostrar para você que Deus não rejeitou o seu povo. Romanos 11, versículos 1-7. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Paulo aqui dá uma negativa absoluta, de forma alguma.
porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Agora preste bem atenção, Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu, isso é, conheceu de antemão. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo, prestai bem atenção. Paulo aqui ele vai identificar quem é o povo de Deus. E este povo, ele está em antítese ou antítese à nação de Israel. É daqui que você tem que prestar bem atenção. Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que lhes diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, Paulo está falando no seu tempo, neste tempo, no tempo de Paulo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Então aqui Paulo ele começa a explicar que o povo de Deus é composto de adoradores, de santos da eleição da graça. Então, para o apóstolo Paulo, o povo de Deus é constituído, é formado por pessoas da eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras da lei que ele está falando. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou. Veja que Paulo está falando da nação de Israel. O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Então, nós começamos aqui a lhe mostrar o seguinte, meu irmão, que Paulo ele mostra aqui dois povos, a nação de Israel e o povo de Deus que estava dentro da nação de Israel. E quem é o povo de Deus aqui, de acordo com Paulo? É a nação de Israel? Não. O povo de Deus ele estava dentro da nação de Israel. Eram israelitas na carne, sim. Eram descendentes de Abraão, sim. Eram circuncidados, sim. Guardavam a lei, sim. Mas Paulo ele faz uma distinção entre Israel como nação e o povo da eleição, o povo de Deus. Então aqui eu quero já prender a sua atenção para lhe mostrar que quando Paulo diz Deus rejeitou o seu povo, ele pergunta, e ele responde, de forma alguma, Deus não rejeitou o seu povo que antes havia conhecido, o que conhecera anteriormente. Então aqui é importante nós começarmos por este versículo que estamos lendo, por esse texto, para eu lhe mostrar que tem que ser feita uma distinção entre a nação de Israel e o povo da eleição, o povo de Deus. Antes de Jesus Cristo, o povo de Deus estava concentrado na nação de Israel. Podemos dizer que era a nação de Israel? Sim. A nação de Israel carregava o povo de Deus. A nação de Israel carregava o povo da eleição, de acordo com Paulo. Mas veja que há uma distinção entre os eleitos e a nação de Israel. Nem todos na nação de Israel são povo de Deus. Nem todos na nação de Israel fazem parte do povo da eleição, nem todos na nação de Israel fazem parte do Israel segundo o Espírito. Uma coisa é o Israel segundo o Espírito, outra coisa é o Israel segundo a carne. Uma coisa é o Israel segundo a graça, outra coisa é o Israel segundo a lei. Uma coisa é o Israel segundo a carne, outra coisa é o Israel segundo o Espírito. Então veja que Paulo ele faz essa distinção. Para Paulo, não é a nação de Israel que é o povo de Deus, mas sim o Israel espiritual. O Israel circuncidado no coração. O Israel que tem a lei gravada em seu coração. É para Paulo. Para Paulo é este o povo de Deus. E este Israel, segundo o Espírito, este Israel que tem a lei escrita no seu coração, este Israel que morreu como exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, Jó, todos os santos do Antigo Testamento, este povo forma o Israel espiritual, o povo de Deus.
para Paulo, este povo morreu na esperança messiânica, morreu aguardando a chegada do Messias. Então, para o apóstolo Paulo, este Israel que morreu na esperança messiânica, este Israel que recebeu a Jesus Cristo, este é o povo de Deus. E este povo olhando para este povo, que Paulo pergunta: Deus rejeitou o seu povo? De forma alguma. Deus não rejeitou o seu povo que antes conhecera. E aí ele vai dar exemplo de quem é o povo de Deus. Vamos lá. Digo, pois, porventura Deus rejeitou o seu povo? De modo algum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Aí você pode dizer, olha aí, Deus não rejeitou a nação de Israel. Paulo, ele era um israelita, sim, Paulo era um israelita. Mas quando Paulo estava falando bem aqui, ele era um israelita, ele era um judeu convertido a Jesus Cristo. Então, para Paulo, o povo de Deus tem que se voltar para Jesus Cristo, quer antes do Calvário, quer depois do Calvário. Paulo ele segue esta linha de pensamento, quer tenha existido antes do Calvário, quer exista depois do Calvário, todos, tanto os que são do tempo da lei, que viveram debaixo da lei, como aqueles depois do Calvário, todos eles têm que olhar para Jesus Cristo e acreditar que Jesus é o Senhor. É isso que Paulo diz. E são estes o povo de Deus para Paulo. Deus não rejeitou o seu povo. É Paulo quem está dizendo, Deus não rejeitou o seu povo. Ora, irmãos, se Paulo está dizendo que Deus não rejeitou o seu povo, logo nós não podemos aceitar a teologia da substituição, a teologia católica, bem como esta teologia ela é seguida também por os protestantes. E o que eles dizem? Que Deus rejeitou o povo de Israel e levantou um outro povo, a igreja. A verdade não é bem assim. É verdade que a nação de Israel rejeitou o Messias. A nação de Israel rejeitou o Messias. Ok? Só que dentro da nação de Israel existiram alguns que receberam o Messias. Exemplo, os apóstolos, os 72 que foram enviados, todos aqueles que andavam com Jesus Cristo no seu ministério, eles eram israelitas. Eles eram circuncidados, eles guardavam a lei e eles não foram rejeitados. E por quê? Porque eles abraçaram o Messias. Então, dentro do judaísmo, dentro da nação de Israel, todos aqueles, quer dos tempos de Cristo, quer antes de Cristo, quer agora, todos esses que olham para Jesus Cristo e que dizem um sim para Jesus Cristo, eles formam o povo da eleição, o povo da graça, o povo de Deus, eles fazem parte da noiva do Cordeiro, que é a igreja. E é para este povo que Paulo está dizendo, Deus não rejeitou o seu povo. Vamos lá. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Elias é um exemplo do povo de Deus. Como fala a Deus contra Israel, dizendo, então veja que Elias é posto como exemplo do povo de Deus e Israel, do outro lado, é posto como aquela nação que é contra o povo de Deus. Vamos lá. Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. Quem fez isso? A nação de Israel. E só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que lhes diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então veja que a situação. Nos tempos de Elias, a nação de Israel estava adorando a Baal, mas havia um remanescente dentro da nação de Israel que não dobrava os joelhos diante de Baal. E aqueles 7.000, incluindo o profeta Elias, eles formavam o povo de Deus, o povo da eleição, o povo da graça, o Israel espiritual. E volto a lhe falar que não existe na Bíblia Sagrada esta expressão, o novo Israel. Existe o Israel de Deus, conforme eu vou lhe mostrar. Existe o judeu no espírito, aquele que é circuncidado no coração, que tem a lei escrita
nas tábuas do coração e não em tábuas de pedra. Este é o Israel de Deus. Este faz parte do povo de Deus. Mas a expressão Novo Israel foi alcunhada, foi criada pela Igreja Católica para sustentar a sua teologia de que o povo de Deus, que eles olhavam para a nação de Israel, foi rejeitado. E agora o povo de Deus não é mais a nação de Israel, mas sim a igreja. Então é preciso nós tomarmos cuidado com esta teologia, porque ela confunde. É preciso nós lermos as Escrituras com cuidado. Assim, pois, também agora, neste tempo ficou um resto, um remanescente, segundo a eleição da graça. Pergunto, quem é o povo de Deus? É o povo da eleição da graça. É a nação de Israel? Para Paulo nunca foi. É importante nós dizermos que para Paulo a nação de Israel nunca foi o povo de Deus, mas o povo de Deus estava na nação de Israel. É importante nós fazermos esta observação. Para o apóstolo Paulo, a nação de Israel nunca foi o povo de Deus, mas o povo de Deus estava dentro da nação de Israel. Não é porque a pessoa é um descendente físico de Abraão, na teologia de Paulo, que ele prova que é parte do povo de Deus. Não é porque ele é circuncidado ao 8º dia que ele faz parte do povo de Deus. Não é porque pelo sangue ele é um filho de Abraão que ele é povo de Deus. Não, para o apóstolo Paulo, vou lhe mostrar aqui, para o apóstolo Paulo, o povo de Deus é aquele povo circuncidado no coração. Vou lhe mostrar aqui. Romanos capítulo 2. Olha o que ele diz aqui, ó, 28 e 29. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior. A gente está falando para os judeus, a gente está falando sobre os judeus e o que ele está dizendo, mas é judeu o que o é no interior. E circuncisão aqui é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Vou lhe dar um exemplo aqui para os nossos dias. Uma pessoa, exemplo aqui, ele é um cristão, e ele resolve abraçar o judaísmo. Ele deixa de ser um cristão para ser um judeu. Ok, irmão? Ele deixa de ser um cristão para ser um judeu. Então, vamos aqui, na análise de Paulo, e é assim que os judeus veem as coisas, existem duas formas de uma pessoa ser um judeu. Existe aquele judeu de nascença, que é descendente físico de Abraão, que é judeu na carne. Este judeu, ainda que ele não seja religioso, ele é um judeu. E a outra forma de uma pessoa ser conhecida como um judeu é ele abraçando a Torá, abraçando o judaísmo. Não importa qual é a etnia, a nação dele. Se ele abraça o judaísmo, ele é um judeu. Assim como uma pessoa de qualquer que seja a nação, se ele abraça Cristo, ele é um cristão. Uma pessoa de qualquer nação, se ele abraça o islamismo, ele passa a ser um muçulmano. Entenderam? Então, judeu, qualquer uma pessoa de qualquer uma nação que abraça o judaísmo, que se submete à Torá, ele é reconhecido como um judeu. Mas veja que não se usa para ele a expressão Novo Israel, ou o Israel de Deus. Ora, Paulo vai mostrar claramente que quem é o Israel de Deus? São os eleitos, aqueles que se voltam para Jesus Cristo, o povo segundo a graça, segundo a eleição. Então, mas é judeu o que o é no interior. E circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Quem é que Paulo está focalizando aqui? Judeus mesmo. Só que Paulo está dizendo que o verdadeiro judeu,
que faz parte do Israel de Deus. Ouça bem, o verdadeiro judeu para Paulo, que faz parte do Israel de Deus, é o povo da eleição. E quais são as características deste povo, que por Paulo aqui é reconhecido como o verdadeiro judeu, como o Israel de Deus? Olha o que ele diz aqui, ó. Porque não é judeu o que é exteriormente, ou seja, na carne, nem é circuncisão, aqui o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, ó, no íntimo, na mente. E circuncisão, aqui é do coração, no espírito, ou seja, lá no íntimo, não na letra. Por letra aqui entendemos a letra da lei. Os 613 mandamentos dados por Moisés ali no Monte Sinai para a nação de Israel, incluindo os 10, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então aqui Paulo está explicando o verdadeiro judeu, e ele está falando aqui para judeus mesmo de raça. Um judeu mesmo, para fazer parte do povo de Deus, ele tem que aceitar a Jesus Cristo. Ele tem que ser circuncidado no coração. Ele tem que ter a lei gravada no seu interior, no seu coração. Todo judeu, prestai bem atenção, todo judeu que tem essas características, que tem a circuncisão no coração, que tem a lei gravada no seu coração, na sua mente, todos estes são judeus no espírito. E se são judeus no espírito, eles são cristãos. Sendo cristãos, eles formam o povo de Deus. Ok, meu irmão? Então vamos prosseguir aqui. Tem uma passagem no Antigo Testamento, 1 Samuel 12, 22. Eu quero ler aqui para vocês. Tem muitas, mas eu vou ler apenas esta para você. 1 Samuel 2, 22. Que mostra que Deus jamais rejeitará o seu povo. 1 Samuel 2, 22. 12, 22, aliás. Vamos ver o que diz aqui. Pois o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome, ou seja, por causa do nome de Deus Yahvé, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Você pode dizer, professor, mas aqui é a nação de Israel. O que foi que eu lhe falei? O povo de Deus está na nação de Israel. O povo de Deus no Antigo Testamento era reconhecido na nação de Israel. Deus chamou do Egito um povo, os hebreus, e daquele povo ele fez o seu povo. Mas veja que o Antigo Testamento nunca, jamais vai dizer que toda a nação é o povo de Deus. Pode ser o povo de Deus na carne, reconhecido, mas o verdadeiro povo de Deus é o povo da eleição, é o povo que obedece a Yahvé, é o povo que guarda os seus mandamentos. Qualquer um judeu que não aceita ao Messias, qualquer um judeu que não tem a fé messiânica, qualquer um judeu que não obedece a Yahvé, ele não é povo de Deus, ele não faz parte do povo de Deus. É a nação de Israel, sim, mas se a nação rejeita a Jesus, ela não é o povo de Deus. E enquanto rejeitar a Jesus, nunca será o povo de Deus. Essa é a teologia paulina, queridos. Vamos aqui. É povo de Deus o que obedece a Deus. Ora, ser povo de Deus é uma condição. Não é porque Deus tirou a nação de Israel lá do Egito, que eles são povo de Deus mesmo vivendo na rebeldia. Isso não é verdade. É assim que os judeus encaram a questão, mas o apóstolo Paulo ele explicou que não é assim. E a gente vê no Antigo Testamento que não é assim. A nação foi resgatada, foi formado um povo, foi formada uma nação. Sim, vamos dizer, a nação é o povo de Deus, sim. Mas o povo realmente salvo não é a nação, está dentro da nação. Vamos aqui, Êxodo capítulo 19. O que o Senhor Deus fala aqui? Ó? Êxodo 19, 5, 6. Ó. Agora, pois, se diligentemente, ouçam bem, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz,
e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui Deus entregou esta palavra, esta mensagem a Moisés, para que Moisés entregasse aos filhos de Israel. Então veja que o Antigo Testamento deixa bem claro quem é o povo de Deus, é a nação de Israel, não toda a nação, mas um povo que está dentro da nação, que obedece à voz de Deus, à voz de Yahvé. Este é o povo de Deus. Essa passagem nós temos em 1 Pedro 2, 5, 9. Essencialmente a mesma. Paulo diz, mas vós sereis chamado sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Pedro ele aplica estas palavras de Êxodo à igreja. São as mesmas palavras. Agora veja bem, eu pergunto, Deus rejeitou o seu povo? Não. Deus rejeitou a nação de Israel e levantou outro povo? Não. Porque a nação de Israel ela nunca foi o povo de Deus, na teologia de Paulo, não. O povo de Deus ele é um povo seleto. Dentro de Israel, sim. São israelitas? Sim, Paulo falou. Circuncidados ao 8º dia? Sim. Da descendência de Benjamim, da tribo de Benjamim, da tribo de Judá, de Zebulun, de Naftali, de Gade, sim, mas precisam ser circuncidados no coração. Precisam ter a lei escrita no coração, na mente, para fazer parte do povo de Deus. Do contrário, nem judeus e nem gentios, se não tiverem estas características, podem ser chamados de povo de Deus. O Israel carnal rejeitou a Jesus, mas o Israel de Deus o aceitou. Vamos ler aqui João capítulo 1. Como eu já falei, você continue me acompanhando. Este é um vídeo importante. Eu considero um dos mais importantes que eu fiz até agora. Então eu peço que você me acompanhe até o fim. João capítulo 1, versos 11 e 12. Olha o que diz aqui. Veio para o que era seu. Aqui é o povo judeu, a nação. E os seus, ou seja, os judeus, não o receberam. Quem foi que não recebeu? Os judeus. Quem? Os judeus incrédulos não receberam a Jesus. A nação de Israel não rejeitou a Jesus. Ó. Veio para o que era seu, ou seja, para Israel. E os seus, ou seja, os judeus, não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas de Deus. Então, quem é aqui contado como povo de Deus? Aqueles que receberam Jesus. A partir de Jesus Cristo, meus irmãos, faz parte do povo de Deus, tanto aqueles que são judeus como gentios, contanto que recebam a Jesus Cristo. Se você, irmão, eu estou falando com você, você é um judeu nato, de carne, de sangue, um descendente físico de Abraão. Se você ainda não aceitou Jesus, você não é um verdadeiro judeu. Você pode ser um judeu por religião, pode ser circuncidado, pode guardar a Torá, você pode guardar toda a lei, todas as suas mitzvot, as que são ordenadas para você. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, se você ainda não aceitou a Jesus, você não faz parte do povo de Deus. Você não faz parte do povo da eleição. Você faz parte do povo que foi rejeitado. Qual foi o povo que foi rejeitado? A nação de Israel. Mas pergunta, a nação de Israel é apresentada por Paulo como povo de Deus? Não. A nação de Israel é colocada como um povo rebelde, como um povo incrédulo. O povo de Deus é colocado, por outro lado, por Paulo como um povo da eleição, como um povo da graça, como um povo que obedece ao Evangelho, que obedece a Jesus Cristo. Então é preciso termos cuidado para não cairmos na armadilha da teologia da substituição. Israel foi rejeitado? Foi. Por quê? Porque não recebeu a Jesus Cristo.
veio para o que era seu, ou seja, para a nação de Israel. Mas os seus, os judeus, não o receberam. Mas será que toda a nação de Israel rejeitou a Jesus? Não. O apóstolo Paulo mostra que somente alguns ramos foram quebrados. Estes ramos que foram quebrados formam o povo que foi rejeitado. É a nação de Israel. Mas havia e há muitos judeus que acolheram e acolhem a Jesus. Todos os judeus, em qualquer época, que receberam a Jesus, eles formam o povo de Deus, o povo da aliança, o Israel de Deus. Vamos lá. O Israel carnal, já mostrei aqui, né? Romanos 11:7. Vamos ler aqui. O que aqui diz aqui? Romanos capítulo 11, versículo 7. Pois que o que Israel buscava, ó, ele está falando da nação, o que Israel buscava não o alcançou. O que foi que eles buscavam não alcançar? A justificação. Mas por que eles não alcançaram a justificação? Por que eles não alcançaram a salvação? A nação de Israel, por quê? Mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Mas a pergunta é, por que a nação de Israel, que buscava, que até hoje busca a justificação, não alcançou e nem alcança por quê? Porque eles buscam pelas obras da lei e não pela graça. O povo de Deus que é justificado não é justificado segundo a lei, não é justificado segundo as obras da lei, mas segundo a fé em Jesus Cristo, segundo a graça de nosso Deus. Essa é a teologia do apóstolo Paulo, meus queridos. Esta é a teologia do apóstolo Paulo, ok? Olha o que ele diz aqui, ó. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Então veja que há uma distinção entre Israel como nação e o povo de Deus. O povo de Deus, o povo da eleição, eles alcançaram a justificação pela fé no Senhor Jesus Cristo. A nação de Israel não alcançou esta justificação. Por quê? Porque rejeitou a Jesus. É simples assim. A igreja é a descendente espiritual do povo de Deus, o Israel de Deus. Pronto. Aqui eu quero dizer o seguinte para vocês, olha, o povo de Deus, ele segue uma linhagem, uma trilha. Eu vou mostrar para você mais na frente que o povo de Deus, ele é desde Adão, como professor, exatamente. O povo de Deus, ele é reconhecido numa semente, numa linhagem. Quando o Gênesis diz assim, ó, e porém inimizade entre ti e a mulher e entre a sua semente, esta te ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é que ferirá a cabeça da serpente? A descendência da mulher, a semente da mulher. Quem é a semente da mulher? Então vamos aqui, nas páginas do Antigo Testamento, a semente da mulher, ela começa com Abel. Quem é a semente da serpente? Caim. Os descendentes de Caim, eles formam a semente da serpente. Os descendentes de Sete, já que Abel morreu, mas Deus levantou outro filho em lugar, a saber, Sete. Então, os descendentes de Sete formam a semente da mulher. Então, no Antigo Testamento, nós já temos dois povos, duas sementes. Uma é a semente do diabo, outra é a semente de Deus por meio de Eva e Adão. Uns são os descendentes de Sete, os filhos de Deus, e os filhos do diabo são os descendentes de Caim. Esta descendência, estas duas descendências, tanto a descendência da serpente como a descendência de Deus, como a semente de Deus, elas vêm caminhando lado a lado em todo o Antigo Testamento. Em todo o Antigo Testamento. Exemplo da semente de Deus: Abraão, Isaac, Jacó, Noé, e assim vai. Todos os santos do Antigo Testamento, eles formam a semente da mulher, que é a semente de Deus. São filhos de Deus. Quem são os filhos da serpente, os filhos das trevas? São todos aqueles que são contra os santos. Todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus no Antigo Testamento, eles fazem parte da semente da serpente.
mesmo que tenham nascido na nação de Israel, mesmo que sejam circuncidados ao 8º dia. Mas se eles se levantam contra o povo de Deus, eles são contados como semente da serpente. Eu vou só te dar um exemplo bem aqui. Olha o que Jesus Cristo fala aqui, sobre a semente da serpente. Vê se eu encontro aqui. Mateus capítulo 27, vamos lá aqui. Mateus capítulo 27, acho que é isso. Vamos aqui se é isso mesmo. Mateus capítulo 27, 23, lembrei. Mateus capítulo 23. Olha o que Cristo diz aqui, Vamos aqui, Jerusalém, Jerusalém. Começa aqui, 35, 34, Mateus 24, 34. 33. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Contra quem Jesus estava falando? Contra os judeus, incrédulos. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel. Olha onde ele coloca a semente de Deus, a semente santa, desde o sangue de Abel. Logo, Abel, ele era a semente de Deus, fazia parte do povo de Deus. O justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. O que Jesus está aqui traçando? Ele está traçando a linhagem espiritual ali dos judeus, dos fariseus incrédulos. Jesus está dizendo que eles fazem parte da linhagem satânica, eles são filhos do diabo, eles são semente da serpente, eles são filhos da serpente. Então, se os filhos da serpente remontam até o Éden, até Caim, é óbvio também que os filhos de Deus, o povo de Deus, remonta até o Éden, até Abel. Está aqui Cristo traçando. Então nós temos uma linhagem, o povo de Deus, ele é uma linhagem. O povo de Deus, ele anda por uma trilha. Esta trilha, ela começou lá no Éden e vem até os dias de hoje. Vou lhe mostrar que a maior semente da mulher, ela nasceu há 2000 anos atrás, e é Jesus Cristo. Ele é aquele que está profetizado que esmagará a cabeça da serpente. Na teologia cristã é isso. Vamos aqui. A igreja é a descendência espiritual do povo de Deus, o Israel de Deus. Aqui eu quero fazer uma observação. No Antigo Testamento, o povo de Deus é reconhecido na nação de Israel. Vamos aqui para Apocalipse capítulo 12. Ouça o que eu estou bem lhe dizendo. No Antigo Testamento, o povo de Deus é reconhecido na nação de Israel. Reconhecido na nação de Israel. O povo de Deus, uma. É reconhecido na nação de Israel, dois. Aqui, capítulo 12 de Apocalipse. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Aqui lembra o quê? Da nação de Israel. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Aí vamos pular aqui. E versículo 5. E deu à luz, versículo 4. E a sua cauda levou após si até essa parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher. A mulher aqui é o povo de Deus, conforme eu estou lhe explicando. No Antigo Testamento é a nação de Israel, ou seja, esse povo é reconhecido na nação de Israel. Que havia de dar à luz, para que dando ela à luz, ou seja, a mulher, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho. Quem é o filho aqui? O Messias, Jesus Cristo. Um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Até aqui, nós vemos o povo de Deus sendo identificado na nação de Israel. Aqui, bem aqui, vamos aqui mais aqui à frente. Versículo 12. Versículo 12. Aliás, versículo 13.
E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que deu à luz varão. Até aqui, a mulher, ou seja, o povo de Deus, é reconhecido onde? Dentro da nação de Israel. Os judeus, a saber, os judeus, ouça, que se converteram a Jesus Cristo, são aqui desenhados como uma mulher. E foram dadas à mulher, ou seja, ao povo de Deus, 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, ou seja, do povo de Deus, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, ou seja, o povo de Deus, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. A primeira semente da mulher que é quem? Cristo, em 12:5. E o restante da semente quem é? São os cristãos. Ok, meu irmão? E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, aos que guardam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Jesus Cristo. O restante da semente da mulher aqui é a igreja. A igreja ela é pintada aqui como a semente da mulher. Isso aqui nos lembra Gênesis 3,15. Ok, meu irmão? Ali temos a mulher e a semente da mulher. Ali temos a serpente e a semente da serpente. A mulher é o povo de Deus, que o Apocalipse aqui mostra, identificada até certo ponto com a nação de Israel. Mas a igreja, nós sabemos que a igreja composta de judeus e gentios, ela emerge da nação de Israel. Isso é fato, ok, meus irmãos? Vamos aqui. Cristo Jesus é o descendente primeiro da mulher. O povo celestial, o povo de Deus, já vimos em Apocalipse 12:5. O povo de Deus tem uma linhagem que remonta a Deus. É só você ler Lucas 3:23. Eu quero só ler aqui para você Lucas 3:23. Lucas capítulo 3. Olha como é que Lucas traça a linhagem santa, a linhagem de Deus, os filhos de Deus. Lucas 3:23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. E aqui ele vai voltando, Lucas vai retrocedendo até chegar, sabe aonde? Aqui, E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Aqui nós temos a linhagem do povo de Deus. Então, se o povo de Deus tem uma linhagem que começa em Deus e que passa por Sete, e que passa por Enos, e que passa por Cainã, e que passa por Maalalel, por Jared, por Enoque, por Matusalém, por Lameque, por Noé, por Sem, por Arfaxade, por Cainã, por Salá, por Eber, por Fale, por Regaú, por Serugue, por Naó, por Tera, por Abraão, por Isaque, por Jacó, por Judá e assim por diante. Essa é uma sucessão. Aqui nós temos uma linhagem que forma o povo de Deus. Então, é olhando para isso aqui que Paulo diz, Deus rejeitou o seu povo, e ele responde, de forma alguma. Deus nunca teve dois povos, nem no Antigo e nem no Novo Testamento. E Deus nunca rejeitou o seu povo. O povo de Deus começa em Deus e passa por Adão e passa por Sete e vem até Jesus Cristo. E a partir de Jesus Cristo, é agregado a este povo pessoas de todas as nações. De sorte que em Cristo não há judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, nem romano, não há circuncisão, porque diz Paulo, todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo Jesus, sois descendência de Abraão, herdeiros da fé conforme Abraão. Esse é o discurso do apóstolo Paulo, meus irmãos. Os eleitos formam o povo de Deus. Efésios 1,4 diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1,2 diz que eleitos segundo a presciência de Deus. Romanos 11, 5, 7, nós já lemos que é o povo da eleição, são os eleitos. É aqueles segundo a eleição que formam o povo de Deus. É isso que Paulo está dizendo, mas eu vou ler mais uma vez aqui, Romanos 11. E vamos já terminar este vídeo, querido. Eu já quero lhe agradecer pela sua paciência,
mas o estudo ele tem que ser feito com estas minúcias, para que você possa entender. Romanos 11:5, que diz: assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. Versículo 7. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Versículo 28. O que diz aqui? Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos, ele está falando dos judeus, da nação, por causa de vós, ou seja, dos gentios. Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Os judeus, agora eu me refiro à nação, eles não foram destruídos, porque a eleição ou os eleitos estão dentro da nação de Israel. Então, quanto à eleição, eles são amados por causa dos pais, ou seja, por causa de Abraão, Isaque e Jacó. Então, o que Paulo está dizendo é que, em termos físicos, ele não rejeitou a nação de Israel, porque se ele tivesse rejeitado totalmente, Paulo não seria um crente em Jesus Cristo. Paulo dá um exemplo dele mesmo. Mas eu sou israelita, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. Entenda bem o paradoxo aqui. Ao mesmo tempo, Paulo diz que Deus não rejeitou o povo da promessa, o povo da aliança, o povo físico, a nação de Israel. Fisicamente falando, também eles não foram rejeitados. Ainda que a nação não seja o povo de Deus, mas fisicamente eles não foram rejeitados, porque Paulo dá um exemplo dele. Mas por que eles não foram rejeitados? Por causa da eleição. São amados por causa da eleição, por causa dos pais. Olha o que diz aqui, ó. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Então, devido à aliança que Deus fez com Abraão, com Isaque, com Jacó, que dele, de Abraão, de Isaque e Jacó, levantaria uma descendência que dominaria as nações do mundo, Deus não rejeitou o povo judeu. Mas nós precisamos entender que o povo judeu que faz parte do povo de Deus é o povo que abraça a Jesus Cristo. Está dentro da nação de Israel. Ok? O povo de Deus está dentro da nação de Israel. E depois de Jesus Cristo para cá, faz parte do povo de Deus, tanto judeus como gentios. É isso que Paulo diz, meus queridos. A eleição do povo de Deus acontece em Cristo Jesus. Efésios 1:4, eleitos antes da fundação do mundo nele em Cristo. Em Cristo Jesus, judeus e gentios formam o povo de Deus. Então, meus queridos, eu espero que você tenha entendido a teologia da substituição, que diz que Israel não é mais o povo de Deus, mas foi rejeitado e agora é a igreja. Não, esse ensino ele não é bíblico. O povo de Deus nunca foi rejeitado. Nós temos que fazer uma distinção no seu devido lugar. Tem horas que Paulo mostra que ele faz uma distinção entre o povo da eleição, o povo da graça e a nação de Israel. E quando ele faz essa distinção, ele está mostrando que a nação não constitui o povo de Deus, mas sim o povo da eleição, os judeus que acreditam em Jesus Cristo, que estão dentro de Israel. Estes fazem parte do povo de Deus. Preciso que tenha esse cuidado. Sendo assim, vou recapitular. Todos aqueles que aceitaram Jesus, eles formam o povo de Deus. Os discípulos, eles faziam parte do Israel espiritual. Eu ia esquecendo aqui, ó. Gálatas, vamos ver, Israel de Deus, Gálatas 6, aqui um exemplo aqui, ó. Gálatas capítulo 6 e versículo 16. E a todos, quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? É a nação de Israel? Não. São os judeus que se convertem a Jesus Cristo. Eles são o Israel de Deus. Por que eu sei? Por causa do versículo 15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura. E a todos quantos, a todos aqui, ele fala para judeus e gentios.
para a igreja. E a todos quantos andarem conforme esta regra, aqui que ele apresenta no versículo 15, paz e misericórdia seja sobre eles, para todos, e sobre o Israel de Deus. Mas quem é o Israel de Deus? Quem é o Israel de Deus? Não é a nação de Israel, meus irmãos. O Israel de Deus aqui são judeus que abraçam a Jesus Cristo. É só você ler aqui o versículo 14, ó. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, que ele acaba de falar, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Agora eu pergunto, a nação de Israel, ela anda segundo essa regra aqui, ó, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Eu pergunto, a nação de Israel, ela anda em Cristo Jesus? Não. Então, se ela não anda em Cristo Jesus, ela não anda segundo esta regra. Se ela não anda segundo esta regra, ela não é o Israel de Deus. O Israel de Deus aqui são judeus convertidos a Jesus Cristo. Ok? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Assim que Paulo termina esta epístola de Gálatas. Então, queridos, eu espero ter contribuído aqui para um melhor entendimento. E essa ideia da teologia da substituição, volto a dizer, ela foi criada pela Igreja Católica e ela tem uma base bíblica, sim, mas é uma tradução distorcida de Daniel 9:26, que eu vou ler aqui para vocês mais uma vez. Ó. Depois das 62 semanas será morto o Cristo, e o povo que há de negar não será mais seu. Quem é o povo que há de negar aqui, nessa versão? Aqui do Padre Mato Soares. É o povo judeu. Aqui foi Jerônimo que fez essa tradução. A Vulgata de São Jerônimo, ela diz exatamente isso. E na versão do Padre Mato Soares, o que é que eles estão ensinando aqui? Ó? Depois das 62 semanas será morto o Cristo, que é Jesus Cristo. E o povo, que ele está falando do povo judeu, ó, e o povo que há de negar não será mais seu. É aqui nessa versão, nesta tradução, que se baseia a teologia da substituição. Teologia essa advogada pela Igreja Católica e pelas igrejas reformadas, as igrejas da Reforma Protestante. Mas essa teologia, ela está baseada numa versão tendenciosa, numa teologia que não é bíblica. Está na Bíblia, mas esta tradução está equivocada. Essa tradução está equivocada. Depois das 62 semanas será morto o Cristo, e o povo que há de negar não será mais seu. É claro que nessa tradução aqui, o povo aqui passa a ser o povo judeu, e aqui está dizendo mesmo que realmente o povo judeu não será mais de Cristo. Um povo com o seu capitão que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será uma ruína total, e depois do fim da guerra virá a desolação decretada. Quando Jerônimo fez essa tradução, ele pensava que não somente no povo judeu rejeitando Jesus, mas também pensava no povo romano, destruindo a nação de Israel. Esse príncipe que há de vir, que destruirá o santuário e a cidade, quando Jerônimo fez essa tradução, ele pensava aqui no general Tito, que marchou contra a nação de Israel e destruiu a cidade e o templo em 70. Ok? Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe agora e para todos sempre. Amém.